Você provavelmente já viu aqui no Raiz Tricolor, ou em algum outro canal, ou em alguma outra conversa sua sobre Fluminense, alguém falando a frase: cara, eu pago sócio há X anos e eu não consegui ingresso para aquele jogo. Ou então, caraca, o meu plano é tanto, eu pago sócio todo mês, gasto um dinheiro que eu nem tenho direito e não consegui ingresso para aquele jogo. Enfim, isso é uma dificuldade do plano de sócio do Fluminense hoje. E nesse vídeo aqui, com toda a humildade de reconhecer que eu não sou exatamente dessa área, mas pesquisando, conversando, estudando, eu me propus a colocar aqui uma sugestão de sócio para o Fluminense, de regularizar essa questão da prioridade na compra. Converso com bastante gente sobre isso, muita gente, nas lives aqui do canal, então, um monte de gente aparece falando. Então, me coloquei aqui numa noite de segunda-feira para poder planejar tudo certinho e gravar esse vídeo. Se você gostar, deixa um like aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui no Raiz Tricolor, a gente tem bastante conteúdo sobre o Fluminense. Estamos chegando aí aos 213 mil, estamos chegando a 214 mil inscritos aqui no Raiz Tricolor, beleza? Então dá essa moral. Vamos embora pra gente tentar ver como que seria essa solução. Lembrando sempre que comentários são sempre bem-vindos aqui embaixo. Qual que é a reclamação principal da galera? O Fluminense hoje ele tem cerca de 70 mil sócios, tá quase chegando a isso. E destes 70 mil sócios, cerca de 40 mil tem a prioridade 1 para compra de ingresso. Considerando que alguns desses planos, né, dentro desses 40 mil, são planos família, né, que o Fluminense deixa a pessoa pagar um pouco mais para ela poder comprar mais 3 ingressos dentro do plano, com a mesma prioridade, com valor de meia entrada, é comum lotar o Maracanã, a gente viu isso na Libertadores em várias vezes, praticamente na Libertadores inteiro, só com sócios da prioridade 1. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a virar prioridade 1 e prioridade 1 começou a ficar sem ingresso. Se o seu VIP, que é o mais VIP, não é tão VIP, começa a complicar e você tem algum problema. É o que está acontecendo hoje. A prioridade 1 do Fluminense está ficando sem ingresso por várias vezes. Então, peraí, né? Não faz muito sentido. E aí, obviamente, em todo jogo grande, né, em que a gente esgota o ingresso só com essa prioridade 1, principalmente em clássicos e em jogos da Libertadores, e agora na final também, vem a discussão. Tem que criar um ranqueamento dos sócios. Ok, mas como que a gente vai criar um ranqueamento de sócios sendo justo? Eu tentei fazer isso aqui nesse vídeo. Então vem comigo e a gente, vou tentar te explicar com o meu super design, que eu sou espetacular no design. Vamos lá. Bem, a gente vai criar aqui, tá aí na tela aparecendo o primeiro critério. A gente vai criar não, né? A gente vai utilizar um sistema baseado em rating, que é basicamente pontuação. Esse sistema que eu fiz aqui pro Fluminense, né, um modelo de sistema, ele é baseado no atual sócio do Santos, que também é baseado no atual sócio do Corinthians, mas eu botei algumas particularidades da nossa torcida. O plano de sócio que você assina vai deixar de definir a sua prioridade, definindo somente o desconto que você vai ter. O que eu quero dizer com isso, voltando aqui para a tela? Que se você é assinante do plano Maracanã+, isso vai dizer muito mais inicialmente sobre o quanto de desconto você tem no Maracanã+. O Arquiba 100 te dá 100% de desconto, o Arquiba 60 te dá 60% de desconto. Mas a prioridade vai ser definida por um outro critério, que também leva em conta essa situação. Passa a ser definido por esse rating, por essa pontuação, que é definida por estrelas, com um máximo de 5 estrelas, e baseado em 4 pilares. Eis aí o primeiro pilar, que é grana. Cara, plano de sócio torcedor e venda de ingressos são um ponto importante da arrecadação financeira, bufunfa, dinheiro do clube. Então é óbvio que grana vai e tem que ser um fator importante e indispensável na classificação da galera. A gente pode vir pra cá e ser hipócrita de falar que não, mas tem que ser.
tem que entrar dinheiro, tá? E dinheiro compra prioridade, nesse caso. Então, dentro desse critério aqui que eu estabeleci, a gente daria de partida, né? 4 estrelas para quem é do plano Maracanã+, que é o que mais paga. 3 estrelas para os planos Arquiba 100 e o princípio da equidade ali também. Para o Leste Raiz, sócios de baixa renda, tendo 3 estrelas de partida, né? 2 estrelas para o plano Arquiba 60 e 1 estrela para o plano Guerreiro, Sub-12 e etc., para os outros planos de sócio. Então, dessa maneira, você teria ali que pagar mais para ter mais estrelas de partida. Só que, hoje, meio que funciona dessa maneira. Algumas diferenças ali que o Arquiba 100 está um pouquinho acima, mas enfim, meio que já funciona dessa maneira. Só que todo mundo é Arquiba 100, e aí ninguém de Arquiba 60 e Guerreiro conseguem comprar. Então a gente vai para o segundo critério. O segundo critério, colocado aqui por mim, para você ganhar estrelas, seria o de presença nos jogos. Uma das grandes reclamações que a galera faz é: eu vou em todos os jogos e o cara que acabou de virar sócio já pode estar na minha frente num jogo grande. E isso tudo só porque ele paga mais, ele tem mais dinheiro do que eu, isso não é justo. Exatamente, eu concordo, realmente não é justo. Mas esse fator aqui, esse critério, auxilia com isso. Você vai em todo jogo? Então, toma aqui 1 estrela extra por presença nos últimos 5 jogos em casa. Isso vai aumentar a média de público nos jogos de baixo apelo, porque para você estar no Fluminense e The Strongest da estreia da Libertadores, você tinha que ter ido no Fluminense Paysandu, você tinha que ter ido no Fluminense e Audax do Campeonato Carioca, que eram os últimos 5 jogos com mando de campo. Ou seja, você vai em todo jogo, você vai ter sempre o total ali de 5 estrelas, independente do plano que você paga. Lembrando, o máximo é de 5 estrelas, né? Então, por exemplo, o plano Maraca+, o cara precisa em 1 dos últimos 5 para ele ser 5 estrelas e ter a prioridade 1. O cara que é do Arquiba 100, ele precisa ir em 2 dos últimos 5 para ele poder ter ali 5 estrelas e ter prioridade 1. Então, você percebe como é que vai desenhando de uma maneira onde você prioriza quem está gastando mais grana, né, que está entrando mais grana no clube, e também prioriza quem vai em todo jogo. Além de aumentar a presença de público, porque para você estar no jogo contra o River, você tem que ter ido contra o Paysandu. Detalhe, tá? Também poderia até vincular isso, o Santos faz isso, vincular com jogos do futebol feminino. O Fluminense vai jogar a Série A1 agora em 2023, ou seja, espera-se jogos mais organizados ali do futebol feminino, e isso poderia também aumentar o apoio ao futebol feminino do Fluminense, né? Porque aí o cara vai falar: meu Deus, eu tenho que ir no jogo do futebol feminino para eu ter a pontuação pro jogo do River, né? Imaginando que o cara não se importe com o futebol feminino, pelo menos aumenta, o cara vai pro jogo e fala: vou dar apoio também, porque é o Fluminense que tá jogando. Pode até tentar fazer esse vínculo ali, caso fique um pouco mais organizado o Fluminense na parte do futebol feminino. Mas esse seria o segundo critério para te dar uma pontuação de prioridade, que é a presença nos jogos. Só que aí a gente chega para o terceiro critério, que você com certeza também já ouviu. Eu sou sócio desde 1900 e Oscar Cox, e eu vou ficar atrás do fulaninho que chegou agora e já é sócio, e virou sócio e vai ter vantagem. Eu tava na Série C em 99. Beleza. Então, o tempo ininterrupto de associação também é importante nesse fato. Justamente para não rolar também aquela história do cara cancelar o sócio numa fase ruim de 2, 3 anos que o Fluminense fique. 1 estrela extra, sem acumular, caso você tenha X anos de associado. Por que eu não coloquei uma quantidade de anos de associado? Para ser justo e não banalizar. E para fazer isso só olhando a base de dados do clube para saber a média ali da galera de quantos anos tem. Não dá para botar, em caso de sócios com 1 ano, já ganhar 1 estrela. Porque aí fica fácil demais todo mundo ter 1 estrela a mais, enfim. Fica também fácil, extremamente fácil, para você e todo mundo que virar sócio. Assim como também não dá para você botar 10 anos, senão dificilmente alguém vai bater rápido. Hoje eu diria que 5 anos
seria um recorte interessante para você ganhar uma estrela extra. Pegaria a galera que ficou pagando durante a pandemia, enfim, acho que teria esse ponto. Esse é um critério um pouco mais frágil para mim, tá? Porque teria que ver a questão de quanto tempo você tá nesse plano de sócio. Por exemplo, você pagou 4 anos de plano guerreiro, e aí você muda pro Arquiba 100. Tá contando, não tá? Enfim, tava no Arquiba 100 e desceu. É um pouco mais complexo. Mas eu acho justo valorizar também quem é sócio há muito mais tempo. Uma estrela extra, talvez, né? Por 5 anos, é um tempo de associação considerável. E por último, um que também não tem no do Santos, do tempo de associação não tinha e o de distância também não tem lá no do Santos, mas eu acho interessante pra gente aqui. Sempre que alguém fala comigo sobre que quer ranquear a prioridade baseada na presença nos jogos, né, que todo mundo sempre fala, não, quem vai mais jogo tem que estar nos jogos grandes e tal. Eu dou sempre um exemplo. Pô, normalmente quem fala isso mora no Rio de Janeiro ou mora num lugar onde ele tem condição de estar sempre nos jogos. E aí eu sempre falo, cara, você mora perto, você paga o sócio e você usufrui do teu sócio, porque você entra de graça no Arquiba 100, por exemplo, você entra de graça nos jogos, você economiza com os ingressos. Então você está usufruindo, você está recebendo de volta, você paga o sócio só para você poder entrar de graça. Mas e o tricolor que mora em outro estado e ele paga o sócio há sei lá quantos anos, nunca conseguiu ir no Maracanã para usufruir ali de nada, porque, sei lá, ele mora em Sergipe e o Fluminense não joga lá desde quando jogou com Confiança, há mais de 10 anos atrás. E aí, quando, pô, ele se programa, vem pro Rio para um jogo da Libertadores, ele não vai conseguir ingresso. Pô, ele pagou 10 anos de sócio sem usufruir nada. E ele vai ter que ficar de fora? Injustiça, não é? Então, para consertar essa justiça, pensei nesse formato aí, que é uma estrela extra para quem é sócio da região sudeste, exceto o Rio de Janeiro, não botei aí, mas isso é óbvio, né? Exceto o estado do Rio de Janeiro, sócios de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo, e 2 estrelas extras para sócios dos outros estados ou os outros países que não são aqui da região sudeste. Qual que é a lógica disso? Os estados do Sudeste têm dificuldade para vir para o jogo, óbvio. Eu sei que de BH para cá é complicado, de Vila Velha, de Guarapari, sei lá, é mais complicado. Porém, vamos combinar que é muito mais fácil sair do Espírito Santo do que sair de Alagoas, né? Nesse caso, eu conheço, por exemplo, torcedores capixabas que vieram a 8, 10 jogos nesse ano. Então, tem uma facilidade maior. Acho que seria justo dar uma estrela a mais para quem aqui próximo e que tem condições de vir nos jogos com um pouquinho mais de recorrência e do que diferente de quem mora em Goiânia, no Amapá e no Amazonas, que claramente vai vir 1, 2 vezes no máximo no mesmo ano para um jogo do Fluminense. Beleza? Vamos para uma situação hipotética aqui agora. Digamos que um sócio torcedor que seja do plano Arquiba 100, ele, para chegar a 5 estrelas e ter a prioridade 1 num jogo contra o Internacional pela semifinal da Libertadores, cara, ele vai ter que ir em 2 dos últimos 5 jogos em casa. Pô, é uma quantidade interessante. Tá no meio do Brasileirão, ok, né? Dentro dessa média, ok, né? Pro esse torcedor, porque ele já paga bastante. Mas a gente sabe que tem muito Arquiba 100 que não vai. O cara vai, só foi na Libertadores, o cara só vai em um jogo por mês, etc. Enfim, você já faz um recorte. Já o torcedor que é de fora, porque é o cara que se programou para esse jogo, caso ele pague o sócio mais caro e usufrua muito pouco, ele também vai ser 5 estrelas, dependendo da distância que ele for, porque ele já tem esse benefício. Então tá assegurado. O cara gasta uma grana, não usufrui e tá assegurado nesse ponto. Já o torcedor que, por exemplo, é de um plano mais baixo, meio mais sem grana e tal, eu não vou nem citar o Leste Raiz aqui, que tem essa questão financeira ali e entra de graça nos jogos, mas um cara do Arquiba 60, que não paga um sócio tão caro e tal, paga um pouco mais barato, ele precisa ir a 3 jogos para poder ser nível 5, ser 5 estrelas. Aí você fala, pô, Gabriel, mas o Arquiba 100 precisa ir a 2, ele paga muito mais. Mas o Arquiba 60 tá pagando parte no ingresso. Ele não tem 100% de desconto. Então, cada vez que ele vai ao estádio, ele larga uma grana no caixa do Fluminense lá, comprando o ingresso. Seja se o ingresso custou 60, 50, 30 reais para ele, mas ele tem que pagar. Então, o Fluminense tá ganhando uma grana dele por fora dentro desse modelo. Ele vai ter a prioridade que você tem. Ah, mas ele paga menos. Não paga, não. Que você pagou 135 para entrar nos 4 jogos que você foi. Nos 3 jogos que ele foi, ele teve que pagar os 80, 90 reais,
mais os 30, mais os 30, mais os 30 do ingresso que ele pagou ali, porque o Arquiba 60 não tem desconto de 100%. Um torcedor, por exemplo, do plano Guerreiro, ele precisa estar em todos os jogos para poder estar no jogo grande. E pagando o ingresso praticamente no valor integral. Então, com isso, você consegue um pouquinho mais de equidade, um pouquinho mais de justiça dentro dos planos. Quem tem grana, tem prioridade, infelizmente, meu amigo. A gente vive num país capitalista. E o dinheiro banca muita coisa. Infelizmente ou felizmente, né? Você que decide aí. O dinheiro vale como um ponto para você ser uma very important people. VIP, né? O famoso VIP. Se você é sócio há um tempão, tá beneficiado nessa parada aí também. Vai ganhar uma estrelinha. Tu mora longe, paga e não usa. Tá aí, tu tá beneficiado aqui também. Vai em todo jogo, tá beneficiado aqui também. E você consegue criar um modelo de justiça. Esse modelo que eu criei, ele não é engessado não, tá? Você pode tirar ali, botar uma estrelinha a menos pra cá e tal. É só uma sugestão. Óbvio que eu sei que tem algumas dificuldades nisso, tá? Por exemplo, o controle de acesso ao estádio precisaria ser mais rigoroso. Como é que eu vou saber se eu fiz o check-in, se o Fluminense vai saber se eu passei na catraca ou não com a minha carteirinha de sócio? Isso é uma outra situação. Mas acho que em poucos anos, eu estaria que daqui a 5 anos, todo estádio da Série A vai ter que ter biometria facial. Então acho que isso, né, facilita, porque só entra com a minha cara lá. Então acho que isso já facilitaria para daqui num curto, médio prazo. Fiscalização frequente. Isso precisaria ter fiscalização frequente nos cadastros de endereço. Hoje a gente meio que já tem essa infraestrutura, porque tem os planos em toda a terra, né? O cara paga um pouco mais barato se ele é sócio de fora do Rio de Janeiro. Então já tem isso, mas teria que aprimorar para garantir, já que agora você está valorizando ainda mais a questão da pessoa ser de longe e pagar o sócio. E outra questão é a complicação para explicar para o torcedor. Eu sou um péssimo designer, vocês perceberam? Esse tipo de imagem aqui é sacanagem, isso aqui, um verde e amarelo, parece que é do Cuiabá, enfim, ridículo. Mas o Fluminense tem bons designers, inclusive um que trabalhou aqui no Raiz Tricolor, que poderiam mostrar isso de uma maneira um pouco melhor. Ainda assim, eu sei que é confuso. Você não paga um valor e sabe que você é prioridade 1. Você depende de ter ido no jogo, de fazer o cálculo disso e daquilo, do tempo e etc. Só que assim, me parece que é algo muito melhor, algo complicado, porém que é eficiente e prático, né? Do que algo simples e que toda vez que tiver um jogo grande você tem a sensação de que você apertou o F5 no mesmo momento do outro e você vai ficar de fora e ele vai ficar dentro. Quase um sorteio para entrar no jogo. Enfim. Sugestões estão aqui embaixo na caixa de comentários. Sem brigar, sem discutir, sem nada, mas achei um modelo legal. É isso. Quem sabe o Fluminense implementa ou implementa algo parecido. O fato é que eu sempre quis falar essa frase. Do jeito que tá hoje, não dá pra ficar. O Fluminense tem sócio demais na prioridade 1. Óbvio, é um problema bom, mas que tem que ser resolvido. Tamo junto, até a próxima, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, de repente você não conhecia aqui o canal. Valeu!